Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, é sempre muito importante tê-lo conosco. Quero já de antemão avisá-lo que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às 8h30 da noite, aos sábados, às 11 horas, os dois inéditos, e temos as reprises às segundas e quartas-feiras, às 16h30, às 4h30 da tarde. Então, se você perdeu o programa inédito, você pode assisti-lo lá novamente nas reprises. E também, se quiser fazer contato conosco através do Facebook, se quiser dar uma opinião, se quiser dar uma sugestão, criticar o nosso programa também, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Conosco, o nosso comentarista Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, viu, Rubens? Que trata de obras, e obras necessárias, obras não necessárias e aquelas que embelezam lá o condomínio. Ou enfeiam, né? Bom, aí vai depender do síndico. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Carela. É um prazer estar aqui. Debater esses assuntos sempre nos motiva, porque são, apesar de já a lei estar em vigor há muito tempo, né? Já desde o século passado, essa questão do tipo de benfeitoria, ainda há muita dúvida, ainda há muita discussão. Então, o programa é para isso, para você tirar suas dúvidas e poder, com essa nova ideia, tomar atitude aí no seu condomínio. E também para nos ajudar está o Antônio Carlos, da Ponto AU, Espaço e Arquitetura e Urbanismo, está aqui também, vai nos ajudar, vai poder esclarecer. Sabe aquela obra que você, o síndico quer pôr o aparador e eu não quer pôr o tapete? E tem mais, né? Obrigatoriamente, nós temos que fazer uma obra no prédio. Obrigado por ter vindo. Vamos tirar essas dúvidas já de antemão. O que é obra necessária? O que a gente pode conceituar como necessária? Obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente é um prazer estar participando com vocês. E, dentro do possível, que a gente puder estar esclarecendo para o público de modo geral. Mas, indo direto aí ao ponto, a gente tem algumas obras que são essenciais e principalmente a questão das manutenções que deveriam ser feitas, mantendo as validades das vistorias, principalmente vistorias técnicas, com relação à estrutura, com relação à elétrica. Normalmente esses laudos eles são laudos que estão válidos por um determinado período, então cabe ao síndico, evidentemente, vigiar isso, manter essas datas absolutamente em dia, para que as obras sejam realizadas e assim garantir estruturalmente o edifício e garantir a segurança de todos que ali estão. Né? Pois é, então o que nós temos aqui evidenciado é que nós temos que primeiro saber o que lá estruturalmente ainda está nos garantindo e você, síndico, tem que tomar essa precaução. Agora eu queria que o Rubens nos comentasse a esse respeito. Rubens, existem obras emergenciais. Sim. Agora eu posso conceituar, por exemplo, por conta de uma negligência do síndico, transformar aquela que era uma obra preventiva em uma emergencial por conta da falta? Isso ele gera alguma responsabilidade direta para ele? Olha, Carela, esse ponto é importante. Veja, se eu deixar de fazer uma prevenção... Ele vai se transformar num outro tipo de obra, não é? Mas se a prevenção, por exemplo, estiver ligada ao lado estrutural aqui da prefeitura, a questão da marquise da sacada, não vai assim... se transformar em emergencial antes de causar o dano, ou de o dano ficar muito iminente. E necessariamente quem reside num imóvel que tem a sacada ou que tem a marquise, se ele não tiver o olhar técnico, ele não vai saber se aquela estrutura está na iminência de acontecer o dano. Então o que eu penso? Normalmente vai cair primeiro, para aí sim tomar a medida. Então, aí sim o síndico é responsabilizado diretamente por ter se omitido. Porque eu vejo muito os síndicos que não querem aumentar o valor do condomínio, até para atender os anseios. Para desonerar lá o condomínio, não é? Os condôminos vão lá pedir, pelo amor de Deus, não aumente, a vida está difícil. Realmente está, eu não nego, está com recessão, está com muita coisa. Só que o condomínio continua demandando custo. Pois é. Agora, isso que é uma questão importante, né? Se a obra é necessária, não se pode fazer economia numa obra necessária, porque
eventualmente o efeito que ela pode causar posterior vai ficar extremamente mais caro. E a mesma coisa que se fala em relação ao tipo de material utilizado. Não adianta também fazer uma prevenção mais ou menos, porque você vai reduzir a possibilidade daquilo ter eficiência, vai fazer só uma mera maquiagem, que poderá ser até pior do que não tivesse feito nada. Agora, quer ver, Carlos, esse ponto é importante, que a gente vamos continuar ainda um pouquinho nesse tema, porque é importante no seguinte sentido, que a gente fala de laudo de vistoria, não é? Sim. Você que está em casa precisa saber a quem que ele vai recorrer para fazer um laudo de vistoria? A uma empresa técnica como a sua? E ele tem esse tempo, a prefeitura ela atende isso de forma rápida? Como é que funciona essa sistemática? Porque a gente sabe que há prédios que tem marquises e se sacado, tem sacada, vício oculto. E vício oculto é algo que responsabiliza? Como é que é? O que é o vício oculto? É aquilo que aparentemente você não vê mal nenhum. Você olha, acha que está tudo bem e no final das contas a coisa acaba por ruir. Então, no caso da arquitetura, especificamente, nós não nos prestamos a esse laudo técnico. Isso está mais a cargo de empresas da engenharia. Então, o profissional ele deve estar absolutamente em dia com os seus compromissos, tem que estar registrado no seu sindicato, tem que estar recolhendo todos os seus impostos e está, evidentemente, habilitado a fazer esse tipo de perícia. Inclusive, há profissionais dedicados exclusivamente a esse fim. Então, o condomínio deve procurar os profissionais já reconhecidos e que esse profissional vai estar, evidentemente, fazendo uma vistoria com olhos críticos, né? E aparentemente aquilo que não se vê a olhos nus ou aos olhos do leigo, o profissional, obviamente, vai saber identificar ou, pelo menos, vai saber definir o prazo que isso eventualmente pode se transformar de outra forma, pode vir a ser um grande problema. E a prefeitura atende rapidamente a isso ou fica numa fila demorada lá? Não, na verdade a prefeitura ela virá cobrar caso você não tenha, por exemplo, depois do laudo, você tem que apresentar periodicamente os laudos dentro da validade. Se você passa a ficar fora da validade e se numa questão de uma fiscalização, o condomínio está sujeito a penalidade, com certeza. Uma autuação da prefeitura? Sim. Ela não atua no intuito de colaborar, de prestar qualquer tipo de serviço, mas só com o fim de fiscalização. Aí é que entra a figura do síndico, que tem que ser uma pessoa extremamente esclarecida, profissional, se não profissional, pelo menos totalmente interessado para cuidar desse detalhe, que é extremamente importante, porque a gente às vezes com o laudo a gente pode não evitar um problema, mas pelo menos você evita os encargos e os compromissos que virão em cima do próprio síndico, caso aconteça alguma coisa. Exatamente. Você vê que importância que tem isso, né? Você, síndico aí, você sabe qual é a diferença entre uma obra necessária ou uma obra de urgência? Você sabe qual é a responsabilidade? Você foi preparado para isso? Porque a questão da necessário, útil e o código chama de voluptuária, que é para mero deleite, né? Para embelezamento ou, como eu brinquei no começo, enfeiamento, porque depende do gosto. Né? Agora, a questão da utilidade. Veja, obra útil, ela não necessariamente é importante, ela é útil, ela me permite melhor aproveitamento da coisa. É o que o código fala. A necessária não tem esse critério. Ela é necessária por quê? Para que você possa usar com segurança, com qualidade, você tem que fazer esse caminho. Então, não sei, na área de arquitetura, acho que não entra esse critério necessariamente. Você sabe onde para a minha inquietação aqui? Eu vou até... É quando a gente... Claro que tudo isso está lá, está descrito, é regra. Mas é quando eu passo o fato concreto no meu dia a dia. Sim. A senhorinha, sabe a senhorinha que foi eleita, muito cheia de boa vontade, cuida com zelo, ela está efetivamente preparada para exercer essa incumbência, porque a responsabilidade é grande. Quando a gente fala em síndico, não estamos falando de alguém que está guardadinho lá no seu apartamento, não é? E fica só respondendo a eventuais reclamações. E uma coisa é certa, Keller, veja, eu tenho uma experiência de já mais de 25 anos na área de condomínio e todo dia se apresenta uma situação que eu não havia pensado. Ontem mesmo, fazendo lá um debate sobre uma situação, eu descobri que
aquilo me causou uma estranheza e eu tive que pesquisar. Quer dizer, então a gente não pode parar nunca de se aprofundar. A senhorinha, com todo respeito também, ela tem outro foco. Ela vai cuidar normalmente como se ali fosse a casa dela em sentido ampliado. Então ela tem a praticidade, mas ela não tem a teoria. Mais amadora do que profissional. Ela não tem a teoria. Então o que vai acontecer? A grande possibilidade, pode ser que não, mas a grande possibilidade de as falhas surgirem independentemente da intenção. Porque quando a gente fala, a pessoa é incompetente, às vezes não é porque ela queira ser, ou ela faz aquilo propositalmente, mas é porque ela não tem o suporte. E aqui eu já quero aí entrar num caminho, que não vou discutir isso, mas só para você entender, a gente fala em culpa e fala em dolo. A culpa, eu não tenho intenção, mas você vai ser responsabilizado e ter que responder por ela. E o dolo é a intenção, quando eu quero. Então pode não haver a intenção, mas a culpa você não vai ter como se eximir, a não ser que cria-se aí uma excludente da culpabilidade, que é uma outra questão. Mas o que me chama a atenção é exatamente essa importância. E qual que é a importância? A importância de você, síndico, estar efetivamente preparado para responder. Quando você falou, rapidinho, essa questão dessa subjetividade, desse dinamismo, a relação humana mesmo. E isso aqui que é o conviver em condomínio, né? Você sabe, Querela, que muitas coisas nós podemos aprender conciliando os dois mundos, quer dizer, o jovem, a pessoa que está ativa, que está fazendo tudo lá, e a pessoa mais idosa. Teve até um programa aí, uma série na TV recentemente tratando disso. O brasileiro, o santista, tem que aprender a trocar a experiência e o vigor. Isso tem que ser junto. Ok. Porque daí você consegue melhor. O que está acontecendo hoje? As pessoas mais velhas, elas também estão se comunicando, estão em rede social, estão nisso, estão aquilo, mas elas não conseguem trocar com o mais novo. Porque o mais novo só fica olhando lá para o aparelhinho. Agora e o mais experiente, ou mais novo mais tempo, que nem nós. Isso. Mais novo há muito tempo. Gosta de ficar olhando as pessoas, mas também gosta de usar o aplicativo. As duas coisas são importantes. Não é? Sempre. Agora, Antônio Carlos, você que tem também essa experiência de estar dentro dos condomínios, fazendo uma obra aqui, uma outra obra lá, tal. Você tem percebido, concorda aí com o Rubens Moscatelli de que os síndicos, eles estão preparados ou ainda precisa muito dessa preparação? O que você tem sentido quando você lida com eles? Eu ainda não convivi com um síndico profissional para fazer uma avaliação. Normalmente eles são os proprietários e, obviamente, por mais boa intenção que eles possam ter, eu acredito que eles não dominem perfeitamente ou pelo menos não têm conhecimento de fato do que efetivamente é necessário para Você acha que o profissional tem? Eu acho que deveria ter, eu acho que o sindicato deve preparar muito bem esse profissional. Eu vou até te dar um exemplo muito simples, por exemplo, a questão da senhorinha, ela provavelmente ela está mais atenta à questão da pintura, à questão do paninho do sofá, da recepção, etc. São do funcionário da portaria. Talvez do uniforme, essa coisa. Mas, por exemplo, existem alguns prédios mais antigos, eles funcionam perfeitamente bem, entretanto, a questão elétrica, por exemplo, hoje nós temos a ABNT já regulamentando o uso pelo menos o emprego de disjuntores adequados. Então tem muitas instalações elétricas ainda completamente fora das normas. Obsoletas. Totalmente obsoleta. E por conta disso, o risco é iminente. Então, por exemplo, cabeamentos, às vezes, antigamente você usava, os cabinhos eram rígidos, hoje você tem cabos mais flexíveis. De repente, é muito melhor você refazer a tua instalação elétrica no teu condomínio do que propriamente pintar a parede ou ficar preocupado com a decoração. Muito bem, olha, nós vamos dar uma paradinha para o nosso intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar, mas antes disso, eu queria já deixar pronto aqui, Rubens, nós vamos tratar de como é que profissionaliza esses síndicos aí, e de que forma ele recebe. Daqui a pouquinho a gente volta.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Olá, estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós havíamos comentado a respeito da questão de um síndico, o síndico profissional. Queria passar para o Rubens Moscatelli já direto, para a gente tentar entender o que é a figura do síndico profissional. Existe essa profissão, efetivamente? Ela está regulamentada? Ela precisa de regulamentação? Como é que é isso? Carela, essa denominação, esse nome aí, síndico profissional, é uma coisa de mercado. Quer dizer, quando eu chamo alguém de síndico profissional, eu estou atrelando a essa denominação alguém que recebe um valor mensal como remuneração. A gente tem que destacar duas coisas que eu acho primordiais. Primeiro, não há profissão de síndico, ainda não foi estabelecido como profissão. Ninguém se aposenta como síndico, com a profissão de síndico. Segunda coisa, não é uma relação de trabalho, necessariamente. Ela pode ser, mas ela não é obrigatoriamente. Quando eu digo que ela pode ser, é que qualquer pessoa pode ser síndico, inclusive o trabalhador do condomínio. Não tem como estabelecer essa relação, não é? Porque não há um vínculo aí. Ou seria subordinado a quem? Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado se a ideia for algum dia fazer a regulamentação. Eu acho importantíssimo fazê-la, porque aí você cria critérios, cria-se uma fiscalização, cria-se padrões melhores para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Por quê? Porque qualquer um pode ser. Agora, eticamente, será que é válido eu eleger o meu funcionário do condomínio, que ele pode ter 40 anos lá de funcionário do prédio, conhecer todo mundo, as 4, 5 gerações que passaram pelo prédio, conhecer, mas ele ainda é o trabalhador do condomínio. Ele não pode ser ao mesmo tempo o empregador e o trabalhador. Agora, mas a lei não proíbe. Não proíbe, então isso que eu ia te falar. Então, eticamente é uma coisa e legalmente é outra. Antônio então a gente Carlos, precisa acabar com isso. Você é a favor do síndico profissional ou qual é o seu posicionamento com base naquilo que o Dr. Moscatelli falou? Então, eu vejo algumas coisas assim, que são alguns complicadores nesse sentido, porque, primeiramente, determinar qual é o tempo de dedicação que esse síndico vai estar
oferecendo ao condomínio, até porque, em via de regra, o síndico é aquele que mora e que, portanto, a qualquer momento está lá para ser solicitado, para agilizar algum atendimento, etc, etc. Eu acho que o processo do síndico profissional, talvez esse caminho vai se tornar um pouco mais longo. Ele é complicado, né? Porque ele fica lá à complicado. disposição 24 horas por dia? É essa a questão? Ele fica? Pois é, evidentemente que não, né? Ele Assim- tem moradia, deve ter moradia própria. Então vamos colocar que um síndico profissional, esse que eventualmente seu condomínio tenha contratado, que ele é síndico profissional, não mora no prédio, e qual o contato? Como é que se passa uma vez por mês para... E aí, teve problema? Não teve problema? Então até logo. É assim que funciona? O grande maior dificuldade nisso, e aí falando do síndico o síndico normal, comum, que é o morador, remunerado ou não, ele também estabelece os limites dele. Imagino uma situação, por exemplo, uma briga de vizinhos às 2h30, 3 horas da manhã. O síndico tem que participar disso? A questão de polícia, né? Chama Pois a polícia. mas se o pessoal tiver um canal aberto com o síndico e o síndico vai deixar, ligar pro síndico. vão interfonar, Opa, vão bater entendi. na porta. Se tiver um vazamento na madrugada... Então, vai chamar? vazamento, já acho que ele tem que ser acionado. Ok. Então, tudo é questão dos critérios de acionamento. O síndico não morando no condomínio, ele pode estar à disposição? Pode, deve, dependendo da situação. Deixar um meio de comunicação O para grande fazer. problema é que as pessoas não têm parâmetro. E aí, você fornece o número do seu celular. O pessoal vai ligar para você a qualquer momento. O vizinho está tocando música que eu não gosto do estilo musical. Não é pela altura nem nada disso. Será que o síndico vai ser acionado, como eu falei, 2, 3 horas da manhã por causa disso? A gente não tem critério, porque cada um tem a sua subjetividade, seus gostos, seus desgostos, e aí complica. Antônio Carlos, você já foi síndico? Já fui Gostou síndico. da experiência ou não? Eu tive uma oportunidade talvez de colocar em prática os meus conhecimentos de ofício, né? E por conta disso a gente desenhou um futuro de obras, um futuro de coisas de práticas a serem feitas, e com isso ficaria muito mais fácil essa gestão. É óbvio que a gente sabe que, em primeiro lugar, reunião de condomínio para eleição de síndico é quórum mínimo, ninguém quer, ninguém gosta, é um abacaxi. Ser síndico é um abacaxi. Entende? Até porque vem todas essas cobranças que o Rubens veio comentar. Sem dúvida. Algumas coisas que as pessoas não têm critério, eles não sabem até onde é a responsabilidade. E se esse síndico ainda recebe algum tipo de remuneração, ele é cobrado como se fosse um empregado do condomínio, entendeu? Isso é muito desagradável. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que você tocou num assunto interessante. Só. Pois não, mais Rubens. do que empregado, até escravo, que foi abolido no Brasil já há muito tempo. Quando a gente fala em escravatura, a mesma coisa, a gente recentemente aqui comemorou a abolição. Mas, aqui só para dar exemplo, ainda existe escravidão em pleno século XXI. Não é o síndico. Às vezes pode até se submeter, mas não é. Mas sabe uma questão importante aqui? Quando a gente fala de remuneração, quem escolhe o síndico profissional? É o próprio condômino? Há várias maneiras do síndico profissional E ser como é que ele é escolhido. remunerado? Quem que dá o valor? Um prédio de 6 andares, 3, 11, 20, Essa por parte- unidade? A parte de remuneração o mercado estabelece. Se você tem folha de pagamento, se você tem qual é a característica do imóvel, quantas unidades, tem vários critérios. Mas essa quantificação é pelo número de apartamentos, pelo tamanho do prédio? Também, é um conjunto de Ou pelo número de remunerações. brigas? Tem que ver os BOs. Mas assim, como é que chega o síndico profissional? Várias maneiras. Quando nós damos curso lá no sindicato, curso de síndico profissional, essa é a denominação. A ideia é dar suporte jurídico para quem deseje Ingressar seguir por aí. nesse tipo de prestação de serviço. Mas se entender que deve fazer da melhor maneira possível, com fundamentos, com entendimento básico daquilo que ele vai enfrentar. Não Certo. só dizer para ele que é um pepino. Esse ele já sabe. Agora, Mas toda profissão tem a sua dificuldade, não é? como ele deve agir nas situações, o que deve procurar fazer, o que deve procurar não fazer.
O que acontece muito aí na questão de como chegar, Sim. e as pessoas nos perguntam lá, ou é diretamente bater na porta do condomínio e falar com o síndico atual, Ok. olha, Estou oferecendo os meus serviços. não sei como é que é aqui, como é que funciona, como é que não funciona, ou via o administrador, a empresa de administração que tem lá o seu portfólio de síndicos Ela oferece? que ela oferece. Agora, eu queria que você já foi síndico, podia me ajudar nisso também. Agora, você imagina uma administradora que oferece o síndico, que é remunerado, que fiscaliza os atos da administradora daquela que ofereceu o próprio serviço. É meio estranho isso, né? Bem estranho. Eu até diria, o início da coisa, eu diria o seguinte, eu acredito que a formação de um profissional que venha a prestar serviços a um condomínio, ele que ele tenha o nome de síndico profissional ou que seja apenas um profissional de manutenção, eu não sei ainda porque não está regulamentado, não se sabe. Mas eu acho que essa opção desse profissional, ela vem em decorrência da total e ausência de interessados do próprio condomínio. Eu acredito que numa assembleia onde você abre uma eleição em que não há qualquer interesse, não há ninguém interessado nisso, caberia, no caso, a administradora, então, sugerir, gente, olha, já que não tem ninguém que queira, a gente tem uma forma de resolver isso, a gente muda a nossa convenção, permite que um profissional venha assumir esse papel. Caso contrário, essa decisão, se houver na sua convenção, aqui já vou adiantando um impedimento de remuneração de síndico, você não pode contratar ninguém. Se o fizer sem a mudança dela, e aí tem um quórum específico para essa mudança, não é? Você vai estar cometendo um ato nulo, né? Que não faz parte desse mundo jurídico. Aí tem umas divergências porque o Código prevê forma diferente, o Código Civil prevê a forma de contratação também através de remuneração. Nós vamos caminhar para o judiciário, ali há uma interrogação que você não sabe que pode vir. É isso mesmo, Rubens? E é um processo longo, porque dependendo das circunstâncias, as provas a serem produzidas são específicas e, enfim, vai causar mais problema do que solução. Agir preventivamente, mudando a convenção, mudando a forma como isso é feito. Agora, você sabe, eu queria, porque o programa está acabando, eu queria pôr um posicionamento muito rápido. E a remuneração indireta? Que é aquele que é isenção de pagar e ele está sendo remunerado, porque ele deixa de pagar, é considerado síndico profissional também? Sim, mas na medida em que há um aumento do custo dos demais condôminos, que inclusive incide o INSS na isenção e na remuneração. Ele vai acabar rateando para o restante aquilo que está sendo custo pago. Total, 20% para o condomínio, 11% para o síndico ou para o beneficiado. Normalmente é negociado que fica os 31% para o condomínio, porque ninguém quer mesmo, então assume tudo. 31% do que for de isenção. Nosso tempo acabou, gente. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, muito obrigado novamente pela sua presença, suas considerações. Olha, é um prazer sempre estar aqui para te esclarecer, para levantar dúvidas que você nunca teve, nunca tinha pensado, mas para te suscitar que você compareça ao sindicato, entre no Facebook, faça seus questionamentos e se aprimore nos seus conhecimentos. Compareça lá ao SICOM e se inscreva lá no curso de síndico profissional. Da mesma forma, Antônio Carlos, da Ponto ao Espaço de Arquitetura e Urbanismo, muito obrigado pela sua colaboração, ter aceito o nosso convite, viu? Prazer é meu e reforço, evidentemente, aquele eventual candidato a síndico, aquele que tem interesse em cuidar do seu próprio patrimônio. Então procure o sindicato, se informe e procure fazer uma gestão profissional, uma gestão responsável. É isso aí, minha gente. Nosso programa tem esse intuito de levar a você sempre boa informação para você que é síndico também. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio. Continue nos assistindo, nos acompanhando. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.